Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 29 de abril de 2024, vamos fazer a nossa oração da manhã, baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom, e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no mesmo lugar, no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos, cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas Asdod em todos os seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Aleluia. A Bíblia aqui fala que o povo inimigo de Deus, que são os filisteus, eles roubaram a arca do Senhor e colocaram no templo do Deus deles, que é o Dagom, né? No caso. Rebo seke rebaixa caramande rebo. Antigamente, na antiga aliança, antes de Jesus, que representa a nova aliança, a arca da aliança de Deus representava a presença de Deus. Onde a arca da aliança estava a presença de Deus. A arca da aliança era uma arca mesmo. Uma arca feita em ouro. Não vou explicar aqui como é que era a arca. Só para os irmãos entenderem que era um objeto pesado. Quando o povo de Israel se deslocava para a guerra, para as batalhas, eles levavam essa arca. Essa arca representava a presença de Deus. E eles eram vitoriosos. A presença de Deus estava naquele lugar. Hoje, na nova aliança, nós não precisamos de objetos para representar a presença de Deus, porque nós próprios somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Quando nos reunimos em oração, a presença de Deus também está do nosso lado. Mas nesse contexto, eles usavam essa arca. Então, como os inimigos perceberam que a arca da aliança representava poder para os seus inimigos, claro que quando estamos numa guerra, o objetivo é tirar as forças, aniquilar, destruir. Se o poder dele está aí, então vamos roubar. Roubaram a arca da aliança, a presença de Deus, e colocaram aonde, irmãos? No templo do Deus deles. Só para conhecimento, os agentes das trevas, os bruxos, feiticeiros, etc., também têm os seus templos, onde eles fazem as suas orações, os seus trabalhos. Eles levaram a arca, a presença de Deus, no templo dos demônios, do Deus deles. E o Deus deles, Dagom, era uma estátua. Era uma estátua. E o que aconteceu? Dagom, a estátua dele caiu. A Bíblia diz, nós lemos, que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, no versículo 4. Não há mistura entre a luz e as trevas. Onde há a presença de Deus, os demônios têm que cair por terra. A força do diabo tem que cair por terra. Os nossos inimigos são insensatos, são incoerentes, são tolos. Eles acham que conseguem destruir o nosso Deus.
Eles acham que conseguem tocar no povo de Deus. Reba saca rabababaxe que rebo. Você é templo do Espírito Santo. A presença de Deus habita em ti, já não habita na arca. Remande rebo, se rebabassa, rabasse que rebo. Onde eles levaram o teu nome e tua fotografia, nos templos deles, eles hoje vão cair por terra. Rabababasse que rebo. Riba saca rababa. As orações contrárias que eles estão a fazer serão aniquiladas. Porque o diabo é imitador, ele só imita tudo que Deus criou. Eles também têm um tempo deles. Fazem orações contrárias. Nós oramos a Deus, ao nosso Deus. Eles oram os demônios deles. Falam palavras negativas e pedem aos demônios para executar aquilo que eles pedem. Fazem sacrifícios nos lugares. Rebassa caramande rebose que rebassa. Mas eles não podem com a força do nosso Deus. É Deus que peleja por nós. Lembrando que os nossos inimigos, como diz a palavra, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os espíritos que operam nelas. Quando oramos contra os inimigos, não estamos a orar contra as pessoas. Estamos a orar contra o diabo e os seus demônios. São eles que usam, operam nas pessoas. Então a destruição virá sobre os espíritos. A Bíblia tem uma linguagem própria que nem sempre tem um sentido literal. A Bíblia fala de quebrar o dente dos inimigos. Os espíritos não têm dentes, significa aniquilar a força do diabo, tirar a força dos inimigos, quebrar as pernas, rabababaxe que rebo. Significa tirar força. Nós não estamos a orar para Deus quebrar a perna de pessoas, nem arrancar dentes, nem arrancar a cabeça, nem matar ninguém. É uma linguagem bíblica. Está na Bíblia esse tipo de linguagem. Significa aniquilar o inimigo, tirar as forças do inimigo, que no caso são os espíritos das trevas. Rebo se rebabaxa caramande rebo. Nós não temos como fugir do diabo, ele é nosso inimigo. Mas Deus nos deu poder sobre ele. A Bíblia diz que ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A luta não para. Rabasaca rabababaxe que rebo. Porque ele também não para. Remanderebo se que rebabá. Nós não podemos deixar toda a responsabilidade com Deus quando nós podemos fazer a nossa parte. Jesus era homem de oração e ele declarou: orai e vigiai. Nós devemos orar a Deus, porque ele nos deu esse poder, ele nos ensinou a orar, ele nos exortou a orar. E ele disse que ele é conosco, ele é que peleja por nós. Nós só temos que orar, temos que obedecer. Hoje vamos aniquilar as forças do inimigo. Deus vai entrar com fogo nos lugares onde eles têm feito trabalhos contra nós. Os deuses deles vão cair por terra. Só existe um Deus, que é o Deus de Israel. Nós ouvimos falar de Deus do sol, Deus da lua, Deus do amor, Deus da fertilidade. Esses deuses representam entidades malignas, são demônios, são agentes do diabo. Só existe um Deus, que é o nosso Deus de Israel. Quando se fala de deuses na Bíblia, está se falando de demônios. São demônios que trabalham contra o povo de Deus. Hoje serão aniquilados.
hoje serão envergonhados. Rabá, sequerrebou, xequerrebabá. Deus vai entrar no território deles e vão cair por terra todos eles. Assim como Dagom caiu com o rosto em terra. Os nossos inimigos hoje vão cair com o rosto em terra. Haverá confusão no território do inimigo. Haverá confusão na assembleia do inimigo. Rabababá, xequerrebobou, seremanda, rabá, sequerrebou. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos. Nós glorificamos o teu santo e bendito nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Estamos mais uma vez aqui, reunidos em teu nome. A tua palavra diz que onde tiverem 2 ou mais em teu nome, ali o Senhor se fará presente. Esteja no nosso meio, Senhor Jesus. Ramande rebose que rebabassa carababa. Ribose que reba. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. És bem-vindo nesse lugar. És bem-vindo nesse lugar. Ramande rebose que rebabassa rababa. Nós te louvamos porque é o Senhor que luta. É o Senhor que peleja por nós. O Senhor é o varão de guerra, o Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos, o Deus da batalha. Rabasacaramanderebo, aquele que nos guarda, aquele que nos defende, aquele que derruba os nossos inimigos. Remandarabababá, xequerrebobo. Ribasacarababá. Seja louvado, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Estamos aqui para exaltar e glorificar o teu nome. Ramandequerrebababá, xequerrebo. Obrigada pelo teu sangue que nos trouxe a salvação. Obrigada pelo teu sangue que nos trouxe a libertação. Obrigada, Jesus, porque hoje somos filhos de Deus. Louvamos o teu nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Pai, nós nos arrependemos porque nós somos falhos e pecadores, mas Tu és um Deus de misericórdia. Tu és santo, Tu és justo, não há outro Deus além de Ti. Pai, antes de entrarmos nessa batalha, revista-nos com as Tuas armaduras. Cubra-nos com o teu precioso sangue. Prepara-nos como soldados de Cristo. Que o exército de anjos esteja conosco nessa peleja. Esteja conosco nessa batalha. Nós confiamos no nosso general de guerra. Nós confiamos no nosso Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. Pai, entra agora no território do inimigo. E causa confusão. Destruição no território do inimigo. Fogo do céu desça agora sobre eles. Sejam queimados, sejam aniquilados, sejam destruídos. Que não sobre nada, não sobre pedra sobre pedra. Fique tudo em cinzas. Todos os agentes do inferno, todos os agentes do diabo, que trabalham contra a vida do povo, que trabalham contra a vida da igreja, que trabalham contra a minha vida. Recebam fogo agora. Recebam fogo do Espírito Santo e sejam queimados, carbonizados, destruídos.
Rebasacarabababa, que o vosso templo pregue fogo. Esses altares do inferno peguem fogo. Rabasacarabababa, shekerebo. Todo sacrifício, toda oferenda, ramanderebo, sekereba, feito nesses altares da idolatria, da bruxaria, comecem a queimar. Rabasekerebo, sheremanderebo. Queimam, remandacarababababa, riboche que rebaba, toda a assembleia do inferno. Onde tem se reunido, com quem tem se reunido, as alianças feitas, os pactos feitos para a nossa destruição, nossa derrota. Ramanderebose que remanda rababá, quebra Jesus, quebra Jesus, reboche que rebabababá, rebasacarababá, que entra em confusão entre eles próprios, que entra em confusão entre eles mesmos. Ramandarababababá, reboboboxe, reba, caiam por terra, um por um, reboche que remandacarabababá, reboche que rebabassa, rabanderebo, toda oração contrária, toda palavra contrária, palavra de maldição declarada sobre nós e nossa vida, sobre nossa casa, nossa família, nosso trabalho, sobre tudo que nos pertence. Remandereboboche que reba, comece a ser queimado, comece a ser aniquilado. A palavra do Senhor diz que toda arma, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Rebose que rebababache que rebobo. Toda língua falando maldição contra nós, invocando demônios, rebababababababa, reboche que remandacaraba, receba o fogo. Receba o fogo. Fiquem mudos, ramandarababa, fiquem cegos. Rababababababa, shekerebobobobo. Fiquem surdos, rebabababa, shekerebababa. Todo aquele que se levantou contra o povo de Deus, todo aquele que se levantou contra a obra de Deus, receba o fogo, seja aniquilado. Ramandacaraba, Pai, quebra os dentes do inimigo, quebra as pernas do inimigo, que não se levantem mais. Rababababa, shekerebabá. Confunde a sua língua, confunde a sua língua. Quando tentarem falar, que a sua língua enrole, embole, rababababa, que não tenham voz, percam a voz, percam as forças. Rebabababa, sejam acorrentados pelos anjos do Senhor, sejam aniquilados pelos anjos do Senhor, assim como o profeta do diabo Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel, mas não conseguiu. Deus não permitiu. Ninguém pode amaldiçoar o povo abençoado de Deus. Ninguém pode amaldiçoar o povo abençoado de Deus. Ninguém pode amaldiçoar os ungidos de Deus. Rebobobobo, xerebababababa. Rabasaca, ramandaca, rabaseque, rebo. Rebababa, que essa maldição não tenha poder, que essas palavras não tenham poder, que esses decretos não tenham poder. Ramandereboce, rebababa. Reboboboboche. Pai, ordena uma guerra celestial contra o inimigo. Rabababache, que rebo. Rebaba, que o inimigo seja confundido, que o inimigo seja envergonhado, aniquilado. Rababababa. Para que eles saibam que nós temos um Deus vivo, para que eles saibam que temos um Deus que nos defende, para que eles saibam que temos um Deus que peleja por nós. Eles podem ser muitos. Rababababa, shekerebo. O nosso Deus vale mais do que milhares. Milhares e milhares, porque Ele governa essa terra, porque Ele reina, Ele domina. Ramandarabababa. Ninguém pode dominar a Deus, ninguém pode derrotar a Deus, ninguém pode vencer a Deus.
Rababababa, shake rebobobo, remande rebo. Ribo seque rebababa, shaka rabababa. Fogo no território do inimigo. Destruição no território do inimigo. Ramandaka rabacheque rebo. Tudo aquilo que representa a nossa vida e nossa família. Nesses templos dos demônios. Nessas casas escuras. Nessas casas ocultas. Nesses altares do diabo. Ramandaka rababa, receba o fogo e queima. Queima tudo, Jesus. Não deixa sobrar nada. Rabasaca, rabacheque, rebo. Ou largam a nossa vida ou morrem. Rebababacheque, rebo. Não há tréguas para o inimigo. Assim conforme Dagon caiu por terra. Rebabababa. Asdod caiu por terra. Rebababa. E eles disseram, não, nós vamos entregar a arca da aliança, porque a mão de Deus pesou sobre nós, sobre o nosso povo. Remandacarababababa. Que os nossos inimigos larguem a nossa vida, porque a mão de Deus vai pesar sobre eles. Vai pesar sobre os deuses deles. Reba, Pai, coloca a tua mão pesada sobre os nossos inimigos. Castiga os nossos inimigos, aniquila os nossos inimigos. Rabababa, cheque rebo, seremande rebo. Ribo seque rebababa, chacaramanda rababa. Rebo seque rebababa, quebra todo o mal. Todos os seus planos, todos os seus intentos. Rabababa, que sejam frustrados. Que tudo que eles tentarem fazer contra nós não prospere. Não venha prosperar. Ramandaka rabaseke rebo. Porque os teus ouvidos estão atentos, Deus. Os teus olhos contemplam. A tua palavra diz: aquele que fez o ouvido não ouvirá. Que fez os olhos não ouvirá. Ramandarabababasheke rebo. O nosso Deus vê tudo. O nosso Deus contempla tudo. O nosso Deus está em todo lugar. Ele é um Deus de todo momento. Ele é um Deus de perto e de longe. Rabababababababa. Os nossos inimigos não têm vez. Ramandakaraba. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. Porque Deus está em todo lugar. Porque Deus vê tudo, ainda que nós não vejamos. O guarda de Israel vê, contempla. Ramandakarababa, todos os seus planos, todos os seus intentos, todos os seus projetos. Ramandarababa. Não importa se vão numa caverna, se vão no fundo do mar. Rabababa. Deus está em todo lugar. A tua palavra diz: Ramandakaraba, se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu mergulhar, tu lá estás. Se eu for para o abismo, tu lá estás. Remandakarababa. Deus está em todo lugar. Não há como fugir de Deus. Rebobobo seque rebababa. E Ele é o guarda de Israel. E Ele defende o seu povo. E Ele guarda o seu povo. Ramandakarababa. E Ele peleja pelo seu povo. Rebabababache. Serás confundido. Serás envergonhado. Vais cair por terra como o teu Deus Dagon, com o rosto em terra. Rababababache. Rebo. Remandakarababa. Que rebo. O teu fim será a vergonha, a humilhação. Ramandakarabababashe. Jesus, com o seu braço forte, Ele aniquila os inimigos do seu povo. Ele aniquila os inimigos da sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É a palavra do Senhor. Rebabababashe que rebo. Eu vejo um fogo caindo numa assembleia, numa reunião maligna. Ramandakarababa. Deus está a quebrar tudo nesse lugar. Rebobobo, as panelas de barro estão a quebrar.
Os sacrifícios estão a quebrar. Rabababa shekerebo. Remandaka rabababa. As fotografias estão a queimar. Deus está a queimar tudo. Ramanderebo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Remanderebo, eles entraram por um caminho, mas estão a sair por 7 caminhos. Entraram pela porta, estão a sair pela janela. A mão pesada de Deus está sobre eles. Rebocheque rebabassa rabababa. Obrigada, Jesus, por pelejar por nós. Obrigada por destruir os nossos inimigos. Obrigada, Deus, por ser o nosso escudo, nosso baluarte e nosso socorro presente na hora da angústia. Porque não temeremos o inimigo, porque Deus está do nosso lado. Nós te louvamos. Tu és digno, Deus, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Consagramos, Pai, o nosso dia nas tuas mãos. O dia da nossa casa, nossa família, nossos familiares. Que toda a ferramenta preparada contra nós nesse dia não venha prosperar. Guarda-nos debaixo do teu sangue. Guarda-nos debaixo das tuas asas, Pai. Entregamos esse dia nas tuas mãos. Que seja um dia abençoado, de portas abertas, prodígios e maravilhas. Que seja um dia de resposta de oração. Que aquilo que temos buscado, Pai, que o Senhor traga a resposta hoje. Em nome do Senhor Jesus. Abre portas de emprego no dia de hoje, Pai. Glorifica o teu santo e bendito nome. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.